Estamos iniciando mais um estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, no item Ressurreição e Reencarnação. Hoje, dando continuidade, vamos falar sobre o parágrafo 11. Bom, esse parágrafo ele vai abordar uma leitura superficial da passagem de São Mateus sobre João Batista e a figura de Elias, e que pode gerar algumas interrogações. Afinal, como conciliar a afirmação de que João seria o próprio Elias, que havia de vir com um contexto temporal em que ambos coexistiram? A declaração sobre o reino dos céus ser tomado pela violência durante a vida de João Batista também nos convida a uma reflexão mais profunda. Que violência seria essa? E como se relaciona com a explicação subsequente de Jesus sobre a identidade de João com Elias? É a contraposição entre a antiga lei, marcada por um rigor que demandava a eliminação dos considerados infiéis, e a nova perspectiva, que enfatiza a caridade e a brandura como caminhos para a transcendência. Não suscita um exame mais detido? As palavras de Jesus, frequentemente repetidas, ouça aquele que tiver ouvidos de ouvir, sugerem que a compreensão de certas verdades demandada mais do que uma escuta passiva. Seriam essas passagens um convite a desvendar camadas mais profundas de significado? Este é um chamado para explorarmos juntos as nuances desse texto, buscando uma compreensão mais rica e completa do que ele pode nos revelar. Que tal nos aprofundarmos nessa jornada de descoberta? Então fique aí, porque o texto de hoje tem muita coisa interessante para a gente estudar. Se o princípio da reencarnação, conforme se acha expresso em São João, podia a rigor ser interpretado em sentido puramente místico, o mesmo já não acontece com esta passagem de São Mateus, que não permite equívoco. Ele mesmo é o Elias que há de vir. Não há aí figura, nem alegoria. É uma afirmação positiva. Então veja que, com certeza, essa passagem do texto, ela enfatiza um ponto crucial para a compreensão da reencarnação à luz da doutrina espírita, contrastando uma possível interpretação de uma passagem de João com a clareza da afirmação em Mateus. Vamos detalhar. Se o princípio da reencarnação, conforme se acha expresso em São João, podia a rigor ser interpretado em sentido puramente místico, ou seja, o texto está se referindo ao diálogo de Jesus e Nicodemos, no capítulo 3 do Evangelho de João, especificamente aos versículos 3 a 12, onde Jesus fala sobre a necessidade de nascer de novo para ver o reino de Deus. Embora a interpretação da passagem de João sobre nascer de novo possa a rigor ser vista por alguns como puramente mística ou simbólica, sem necessariamente implicar a reencarnação literal, onde a menção a nascer de novo, que alguns poderiam interpretar como uma renovação espiritual dentro da mesma existência e não como um novo nascimento corporal. O mesmo já não acontece com esta passagem de São Mateus, que não permite equívoco. Ele mesmo é o Elias que há de vir. Então veja que aqui reside o ponto central. A afirmação de Jesus em Mateus, se quiserdes compreender o que vos digo, ele mesmo é o Elias que há de vir, é considerada muito mais direta e explícita sobre a identidade entre João Batista e o profeta Elias. Então veja, comparando os dois, a interpretação de João sobre nascer de novo, ele até pode ser vista por alguns como
puramente mística ou simbólica, sem necessariamente implicar na reencarnação literal. Entretanto, nessa passagem de Mateus, sobre Jesus ser o próprio Elias que havia de vir, é muito mais direta. Não permite essa interpretação meio que simbólica, quando se considera a crença judaica da época no retorno de Elias. Não há aí figura nem alegoria. É uma afirmação positiva. Ou seja, o texto ele argumenta que nessa declaração específica de Jesus não há espaço para interpretações figurativas ou alegóricas. A expressão ele mesmo, referindo-se a João Batista, sendo identificado como o Elias que havia de vir, é vista como uma afirmação literal e direta de que a mesma individualidade espiritual que viveu como Elias reencarnou como João Batista. Para a doutrina espírita, essa passagem de Mateus é particularmente significativa, porque oferece um respaldo bíblico claro e direto ao princípio da reencarnação. Enquanto outras passagens poderiam ser debatidas em termos de seu significado literal ou simbólico, a identificação de João com Elias por Jesus é vista como uma evidência robusta da pluralidade das existências. Desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. O que significam essas palavras? Uma vez que João Batista ainda vivia naquele momento, Jesus explica dizendo: se quiserdes compreender o que digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ora, sendo João o próprio Elias, Jesus alude à época em que João vivia com o nome de Elias. Então veja que a doutrina ela vai nos ajudar a interpretar essa passagem. Vamos às explicações passo a passo. Desde o tempo de João Batista até o presente. Então, esse presente está se referindo ao momento em que Jesus está falando. A menção a João Batista como ponto de partida não se limita apenas ao breve período de sua pregação antes de ser preso e morto. Ela está abrangindo toda a sua missão como percursor do Messias, um chamado energético ao arrependimento e à mudança da vida. O reino dos céus é tomado pela violência. Nós já discutimos essa parte, no parágrafo 10. Essa violência, ela não é física, mas sim um intenso esforço moral, a luta contra próprias imperfeições e a determinação necessária para progredir espiritualmente e alcançar a sintonia com as leis divinas, ou seja, para alcançar o reino dos céus. O que significam essas palavras, uma vez que João Batista ainda vivia naquele momento? Jesus as explica dizendo: se quiserdes compreender o que digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Então, essa parte do texto, ela revela que a missão de João Batista era, na verdade, uma continuação da missão do profeta Elias em uma existência anterior. O espírito que animou Elias retornou como João Batista com o mesmo propósito de preparar o caminho para a vida do Cristo, chamando a reforma moral e a busca pela justiça. Ora, sendo João o próprio Elias, Jesus alude à época em que João vivia com o nome de Elias. Então esse aqui é praticamente o ponto crucial para resolver a questão temporal. Quando Jesus se refere ao período, desde o tempo de João Batista, ele está, na verdade, englobando toda a trajetória daquele espírito em sua missão de despertar as consciências para a necessidade de transformação. Isso inclui tanto a sua manifestação como Elias no passado, quanto a sua manifestação presente como João Batista. Então, em outras palavras, a violência na busca pelo reino dos céus não começou apenas com a pregação de João Batista em sua encarnação atual.
ela já era uma característica da missão daquele mesmo Espírito quando ele atuou como Elias. A intensidade do chamado à conversão, a luta contra a idolatria e a injustiça que marcaram a época de Elias ecoaram no chamado ao arrependimento e à preparação para o Messias pregado por João Batista. Entretanto, a aparente incongruência temporal se dissolve quando compreendemos a continuidade da missão daquele Espírito através de suas diferentes encarnações. O tempo de João Batista, evocado por Jesus, não se restringe aos poucos anos da sua vida como João, mas se estende à atuação daquela mesma individualidade espiritual como Elias, marcando o período contínuo de chamado à transformação e de esforço para alcançar a elevação espiritual. A violência na tomada do reino dos céus é uma característica persistente dessa linha de ensinamento e de despertar espiritual, manifestada em ambas as existências daquele espírito percursor. Até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. Outra alusão à violência da lei mosaica, que ordenava o extermínio dos infiéis para que os demais ganhassem a terra prometida, paraíso dos hebreus, ao passo que, segundo a nova lei, o céu se ganha pela caridade e pela brandura. Então veja aqui que, com certeza, essa parte do texto estabelece um contraste importante entre a interpretação da violência na busca pelo reino dos céus sobre a perspectiva da lei mosaica e a nova perspectiva trazida pelos ensinamentos de Jesus. Então, vamos detalhar isso aí com calma. Até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. Outra alusão à violência da lei mosaica. Então, veja, aqui o texto sugere que a violência mencionada por Jesus poderia ser interpretada em um primeiro momento como uma referência à forma como a lei mosaica era aplicada para a conquista da terra prometida, que ordenava o extermínio dos infiéis para que os demais ganhassem a terra prometida, paraíso dos hebreus. Então, a lei mosaica, em certos contextos e interpretações da época, continham mandamentos que ordenavam a destruição de povos considerados inimigos ou infiéis, para que os israelitas pudessem tomar posse da terra de Canaã, vista como uma promessa divina e um tipo de paraíso terreno para eles. Essa conquista envolvia inegavelmente atos de violência física e guerra. Ao passo que, segundo a nova lei, o céu se ganha pela caridade e pela brandura. Ou seja, aqui reside o contraste fundamental trazido pelos ensinamentos de Jesus. A nova lei ou a nova aliança que ele propõe não se baseia na violência externa ou na imposição pela força. Em vez disso, o caminho para alcançar o verdadeiro céu, entendido aqui como a elevação espiritual e a comunhão com Deus, é pavimentado pela prática da caridade, do amor ao próximo em ação e da brandura, ou seja, da mansidão, da paciência, da ausência de agressividade. Então, a doutrina espírita, ela concorda com essa distinção crucial entre a antiga e a nova lei. Então, se a gente for separar isso bem, na lei mosaica, em seu contexto histórico, ela tinha um papel importante na organização social e na formação de um povo específico. Algumas de suas prescrições mais severas podem ser compreendidas à luz das necessidades da época e do nível de desenvolvimento moral da humanidade naquele momento. A Terra Prometida poderia ser vista tanto como um objetivo material, quanto uma representação de um estado de maior organização e prosperidade terrena. A violência associada a ela era, infelizmente, uma realidade das relações entre os povos naquela época. E quando a gente parte
para o entendimento da nova lei de Jesus, os ensinamentos de Jesus revolucionaram a compreensão da espiritualidade. Ele desloca o foco da obediência estrita a rituais e leis externas para a transformação interior e a prática do amor incondicional. O céu que ele pregava não era um paraíso terreno conquistado pela força, mas um estado de consciência elevado, acessível a todos que cultivassem a caridade, a humildade, o perdão e a brandura em seus corações. Mais uma vez, deixo bem claro, essa violência que o texto se refere, ela tem que ser reinterpretada. Nesse contexto, a violência mencionada por Jesus na tomada do reino dos céus ganha uma nova dimensão. Não se trata mais da violência física contra outros, mas a violência contra as próprias más inclinações, contra o egoísmo, o orgulho e todas as imperfeições que nos impedem de praticar a caridade e a brandura. É a luta espiritual. Essa parte do texto destaca a transição de uma compreensão mais literal e por vezes violenta da conquista de um paraíso terreno, associado a certas interpretações da lei mosaica, para uma compreensão espiritual da conquista do reino dos céus através da transformação moral, da prática da caridade e da vivência da brandura, conforme ensinado por Jesus. A violência, na nova perspectiva, é a força da vontade direcionada ao nosso próprio aperfeiçoamento. E acrescentou: ouça aquele que tiver ouvidos de ouvir. Essas palavras que Jesus tanto repetiu claramente dizem que nem todos estavam em condições de compreender certas verdades. Então veja que essas palavras, né, que Jesus tanto repetiu, mostra que naquela época nem todos estavam em condições de entender a mensagem que Jesus estava tentando passar. A gente precisa olhar essa passagem e entender que a natureza das verdades espirituais eram difíceis de ser transmitidas. Os ensinamentos de Jesus frequentemente transcendiam a compreensão imediata e literal do mundo material. Eles abordavam conceitos como a imortalidade da alma, a pluralidade das existências, no caso a reencarnação, a lei de causa e efeito, a importância do amor e da caridade e a existência de um mundo espiritual. Essas verdades exigiam uma mente aberta, um certo grau de maturidade espiritual para serem plenamente compreendidas. Então a gente tem que observar, naquela época, os níveis de compreensão. Assim como uma criança não compreende conceitos complexos de matemática ou física, nem todos os espíritos encarnados possuem o mesmo nível de desenvolvimento intelectual e moral. Alguns estão mais presos às ilusões do mundo material, dominados por paixões e preconceitos, enquanto outros já despertaram para uma compreensão mais profunda da vida espiritual. Além disso, você precisa ter dentro de si aquela vontade de querer compreender. A capacidade de ouvir com ouvidos de ouvir está intrinsecamente ligada à vontade sincera de compreender. Aqueles que estão satisfeitos com suas crenças pré-existentes ou que não se esforçam para ir além da superfície das palavras podem ouvir fisicamente, mas não captam a essência da mensagem. E logicamente, né, que a doutrina espírita ensina que o espírito encarnado traz consigo um acervo de experiências
e conhecimentos adquiridos em vidas passadas. Essa bagagem espiritual influencia a sua capacidade de assimilar novas verdades. Espíritos mais evoluídos tendem a ter uma maior facilidade em compreender os ensinamentos espirituais, pois já possuem um certo grau de familiaridade com esses conceitos. E aí entra o papel do livre-arbítrio, pois cada indivíduo tem o livre-arbítrio para aceitar ou rejeitar as verdades espirituais. Nem todos estão dispostos a questionar suas próprias crenças ou fazer o esforço necessário para expandir sua compreensão. A frase de Jesus é, portanto, um convite à reflexão e uma constatação de que a assimilação da verdade é uma escolha pessoal. A compreensão espiritual é um processo gradual e progressivo. O que não é compreendido em um determinado momento pode ser assimilado em uma oportunidade futura, seja nesta vida ou em outras. A repetição dessa frase por Jesus enfatiza que o aprendizado espiritual respeita o ritmo individual de cada um. Ou seja, ouça aquele que tiver ouvidos de ouvir, está ressaltando que a compreensão das verdades espirituais não é uma questão de simples audição física, mas sim de disposição interior, maturidade espiritual, sinceridade na busca e esforço pessoal. Nem todos estavam naquele momento e essa realidade continua válida para a humanidade em geral. A verdade, a audição, envolve a abertura da mente e do coração para as dimensões mais elevadas da existência.